Amém? Então vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 19 e 20. E este é o 10º culto sobre o tema o Sermão do Monte. Já tem 10 horas que o pastor prega sobre o Sermão do Monte, somando todos os cultos, né? 1 hora cada culto de mensagem. Assim vão 10 horas sobre o tema. Todos encontraram? Então acompanhe a leitura do texto. Quando o Senhor Jesus disse assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra. E amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, dando continuidade a esta série de mensagens que o pastor vem fazendo à igreja sobre o Sermão do Monte, você lembra que eu falei aqui no culto passado, que quando Jesus disse aqui no versículo 20, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus estava dizendo, se o vosso padrão de conduta, se o vosso padrão de santidade, se a vossa fé não exceder em muito a esse padrão aí dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vocês não serão vistos como filho do Deus Altíssimo. E eu disse aqui num dos cultos passados, que o farisaísmo é um sistema inteligente, criado pelos homens, com o objetivo de burlar todas as exigências da lei moral de Deus. Você está lembrado que eu falei isso aqui no domingo? Os homens, eles bolaram um sistema religioso que burlava as exigências da lei moral de Deus. Como é que eles faziam isso, pastor? Primeiro, interpretando de uma maneira errada as escrituras, não discernindo o espírito da letra. Segundo, eles acrescentaram um monte de doutrina criada pelos homens à palavra de Deus. Você lembra que eu falei? Naquela época, irmãos, os fariseus e esses escribas aqui, eles criaram mais de 615 mandamentos de homens, acrescentaram as escrituras, e eles diziam assim, se vocês viverem conforme esses mandamentos, se vocês cumprirem a tradição dos anciãos, se vocês fizerem tudo isso que nós estamos ensinando a vocês, então você é um salvo, então você é de Deus. Bom, então aqui nesse Sermão do Monte, nós já temos visto, Jesus combate vigorosamente esse sistema. Aqui no Sermão do Monte, Jesus desmascara toda essa hipocrisia que era latente no sistema religioso dos fariseus. E esse sistema religioso do farisaísmo continua nos dias de hoje. Ele existiu na época de Jesus e ele vem ao longo dos tempos. Só que hoje não se usa mais o nome de fariseu. Hoje se usam outros nomes. Porque eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Meu irmão e minha irmã, olhe, na verdadeira igreja de Jesus, não pode haver lugar para nenhum tipo de ensinamento que seja fruto da tradição dos homens. Não pode haver lugar para nenhum tipo de ensinamento que seja fruto de um concílio, que seja fruto de uma convenção das igrejas. Porque hoje você vê as igrejas cheias disso. Não está na Bíblia, mas a nossa convenção determinou assim. Não está na Bíblia, mas é a tradição da minha igreja. É a tradição. Não pode haver espaço para isso aqui, irmãos. Na verdadeira igreja de Jesus, só há espaço
para aquilo que está contido nas Escrituras Sagradas. Se está na Bíblia, eu creio. Se não está na Bíblia, eu não creio. Tenha a ousadia de dizer isso. Diga com os teus lábios, se está na Bíblia, eu creio. Diga, se não está na Bíblia, eu não creio. Por exemplo, Jesus nunca participou de uma procissão. Mas existe procissão hoje aí, não existe? Ou não existe? Você já viu alguma vez Jesus rezando missas? Hã? Você crê em missa? Você crê em procissão? Sim ou não? Não. Jesus nunca andou na procissão. Jesus nunca rezou missa. Jesus nunca mandou as pessoas trazer objetos de casa, representando um parente, representando o filho, o marido, representando não sei o quê. Traga uma peça de roupa, traga a camisa, traga o lenço, traga isso, traga aquilo outro. Jesus nunca fez isso aqui. Jesus nunca mandou as pessoas fazer um culto para quebrar maldição. Jesus nunca usou água benta. Jesus nunca usou velas. Jesus nunca usou uma rosa que diz, leve para casa, está ungida, está cheio do poder de Deus, e esta rosa vai tirar todo o mal dentro da tua casa. Você vê Jesus fazendo isso aqui na Bíblia? Sim ou não? Nunca usou o sal, nunca usou a ruda, nunca usou um saquinho de enxofre. Pelo contrário, irmãos, todas essas coisas Jesus chamou aqui na Bíblia do fermento dos fariseus e dos saduceus. Pastor, Jesus chamou isso? Chamou. Vamos conferir isso. Em Mateus mesmo, no capítulo 16. Vamos lá. Mateus 16. Versículo 5 e diante. Então ele disse assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não tedes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Eles pensaram: ai Jesus, é porque nós não trouxemos pães. Ele deve estar falando para a gente não comprar pão que tenha fermento de fariseu, pão fabricado por fariseu. E ficaram discutindo. Jesus, como Deus que lê os pensamentos, diz: vem cá, vocês estão discutindo sobre pão? Vocês já se esqueceram que eu multipliquei os 5 pães e os 2 peixinhos? Eu alimentei uma multidão de gente. Vocês viram quantos pães sobraram? Vocês juntaram cestos e mais cestos de comida? Vocês já se esqueceram disso? E como é que vocês estão aí discutindo a respeito de pães? Não é sobre pão que eu estou falando com vocês. Eu estou mandando vocês se acautelarem do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu estou mandando vocês se acautelarem dessa doutrina que eles impõem à vida do povo de Deus. Tenham cuidado com essa doutrina. Isso é um fermento que leveda toda a massa. Vamos ver um exemplo prático disso? Abra no livro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 8 em diante. Jesus disse assim: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis:
Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Deixa eu explicar isso aqui. Olha, a lei dizia que quando o pai ou a mãe envelhecia e não tinha mais como se sustentar, não tinha mais como se manter, eram pais pobres, né? Então o filho tinha a obrigação e a responsabilidade de sustentar os pais. Por sinal, hoje é o dia do idoso, né? Ou se comemora o dia do idoso. E quantos filhos que jogam os pais no asilo quando os pais envelhecem? Verdadeiros crápulas, verdadeiros fascínoras, verdadeiros canalhas. Às vezes o pai gastou a vida inteira para dar educação, né, trabalhando de dia e de noite, sabe, derramando suor, derramando lágrimas de sangue. Aí o filho às vezes até se forma, consegue até cursar uma faculdade. Aí quando o pai chega na velhice e necessita do filho, aí o filho pega e coloca no asilo. Então a lei diz isso aqui. Agora o problema era que, para obedecer esse preceito da lei, custava dinheiro. Para você manter o teu pai quando idoso, sem ele ter condições financeiras, custava dinheiro. E esses fariseus, eles eram tremendamente avarentos, eles eram amantes do dinheiro, eles amavam os bens materiais, eles não queriam de maneira nenhuma contribuir para o sustento dos pais na velhice. Eles não queriam fazer aquilo que a palavra de Deus determinava. Então, o que eles fizeram para burlar essa exigência de Deus? A lei dizia o seguinte: qualquer coisa que você consagrar a Deus, você não pode mais usar aquela coisa na vida secular. Por exemplo, vamos supor que fosse naquela época, aí precisasse de um copo para ser usado no serviço religioso. Aí você trazia da sua casa o copo, como esse aqui. Era usado no serviço religioso. Quando terminasse, não podia mais pegar esse copo e levar para casa para continuar usando. Então, se não fosse precisar mais dele, jogava fora, quebrava, porque ele já tinha sido usado para Deus. Era assim que a coisa funcionava naquele tempo. Um jarro era trazido para o templo, foi usado no serviço de Deus, quando terminasse, não podia levar de volta para casa. Sabe? Já foi usado para Deus, tinha que ser destruído. Então, os fariseus, eles inventaram uma fórmula, meu irmão, onde a partir do momento que um filho dissesse assim: tudo que eu tenho na vida é corbã, como está escrito aí, ó, versículo 11. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Então bastava pronunciar essa palavra: tudo que eu tenho é corbã. Então tudo que a pessoa possuía, ela estava dizendo que a partir dali ela pertencia a Deus, e ela não tinha mais o direito de usar aquilo em favor de nada na vida, nem do pai e da mãe. Então quando os pais vinham, batia na porta do filho, pai necessitado, pedindo ajuda, pedindo que ele se socorresse no seu sustento diário, aí o filho dizia assim: poxa papai, poxa mamãe, vocês sabem como eu gostaria de ajudar vocês, como eu teria prazer de socorrer vocês, mas infelizmente, tudo que eu tenho aqui em casa, todos os meus bens, todo o meu dinheiro, é corbã, eu já ofertei ao Senhor. E vocês sabem que quando se faz isso, não se pode mais usar para nada. Aí os pais diziam: tá bom, tudo bem. Viravam as costas e iam embora com as suas necessidades. Você já viu? Já deu para você ver que tipo de gente eram esses fariseus aqui, né? Só, meus irmãos, que tem gente que faz a mesma coisa nos dias de hoje. Tem gente que está sempre tentando burlar as determinações de Deus. Está sempre procurando arranjar um jeito, sabe, de não fazer aquilo que Deus manda, de passar a perna em Deus.
Há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, lá em Natal, tinha um casal que começou a frequentar a nossa igreja. Frequentaram alguns meses, depois foram embora. Criaram 1000 problemas, foram embora. Eram oriundos da Assembleia de Deus. E só criaram problemas. Aí um dia, eles me chamaram para conversar, eu comecei a conversar. Aí o marido disse assim: pastor, me fale aí acerca do dízimo. Eu digo: mas vocês já são crentes há tanto tempo, vocês não sabem sobre dízimo? Não, a gente sabe, tal. Então você quer saber o quê? Não, é o seguinte: o dízimo é para ser dado na igreja? Eu digo: claro, na igreja, como manda a palavra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O dízimo tem que ser assim. Aí ele disse assim: não, pastor, sabe o que é? Eu dou meu dízimo, mas eu tenho um filho que está na Argentina, está no exterior, e ele está fazendo lá um seminário na Jocum. Então o que é que eu estou fazendo, pastor? Já tem mais de 2 anos que ele... Então eu pego meu dízimo e deposito na conta do meu filho, para ele se manter lá fora. Bom isso, né? Quer dizer, o cara pega o dízimo de Deus e mandava para o filho. É mais fácil fazer isso do que meter o dinheiro no bolso e mandar o sustento do filho, né? Eu digo: não pode, meu irmão. Se o teu filho está lá, você quer ajudá-lo, quer mantê-lo, você o mantenha. O dízimo é para que haja mantimento na casa de Deus. Não é para manter filho fazendo seminário, não sei onde. Não é para isso, não. E ele diz assim: não, mas eu acho que é. Eu digo: bom, então se você acha, problema teu. Então para que veio me consultar? Né? Então tem gente que faz isso aqui. Você quer ver outro exemplo de gente que fica burlando a palavra de Deus? É aquela pessoa que já sabe, já conhece que o homem não tem livre-arbítrio, que Deus é soberano. A Bíblia diz: não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Mas ele, mesmo sabendo esta verdade, mesmo ele conhecendo a verdade da palavra, continua congregando aonde essa mentira do livre-arbítrio é pregada. Ele está lá no meio e diz assim: não, eu sei que a Bíblia mostra que não tem livre-arbítrio, eu já aprendi na igreja, eu já fiz seminário, eu já manejo bem a palavra, sei que o homem não tem livre-arbítrio, mas eu tenho que obedecer à tradição da minha igreja. Aqui na minha igreja tem uma tradição que diz que o homem tem livre-arbítrio, então eu tenho que obedecer. Você está compreendendo? Olha o que Jesus falou. Tremendo isso aqui, né? Versículo 9. Versículo 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então Jesus está dizendo aqui que quem procede desta forma está negligenciando o mandamento de Deus para guardar a tradição dos homens. Você quer ver outro exemplo? Deus me inquieta que dê esse exemplo. Abra em João, capítulo 12, versículo 31. Jesus disse assim, isso há 2000 anos atrás, quando ele estava se aproximando do momento dele ir para a cruz do Calvário. Então ele disse: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Eu pergunto: o príncipe deste mundo, o diabo, Satanás, foi expulso ou não foi expulso? Foi ou não foi? Então por que a maioria dos crentes diz que o diabo é o príncipe desse mundo? Não, pastor, sabe o que é? É porque é a tradição da minha igreja. A minha igreja diz que é o príncipe desse mundo, que o diabo é o príncipe desse mundo. Ah, quer dizer que você rejeita a verdade de Deus para guardar a tradição dos homens? Você deixa de abraçar a verdade sagrada para abraçar a mentira do diabo? Tem outra coisa aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2,14. Marca aí na tua Bíblia. Diz assim: visto, pois,
que os filhos de Deus, né, têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Deus um dia se fez carne no ventre de Maria, Deus um dia assumiu um corpo na pessoa de Jesus. Para quê? Para que por sua morte, a morte daquele corpo, porque Deus não morre, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu pergunto, destruiu o diabo ou não destruiu? Destruiu? Quem crê que ele destruiu, diga amém, levante a mão. E como é que tem um monte de gente aí correndo atrás de derrotar o diabo? E é diabo para lá, e é diabo para cá, e o demônio, o capeta, o satanás, e vai, e vem, e faz. Quando na cruz, ele fez a obra completa. Ou não fez? Fez. Então, todos esses ensinamentos errados, o Senhor disse, é o fermento dos saduceus e dos fariseus. Antes de eu entrar no tema, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Isso aqui são boas novas, boas notícias, né? Evangelho significa boas novas, boas notícias, né? Olha a boa notícia que o Evangelho da Graça traz à igreja. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Libertou ou não libertou? E como é que as pessoas vivem fazendo corrente aí de libertação? Dá para você perceber a gravidade que é o fermento dos fariseus e dos saduceus? Está vendo? Porque já naquela época Jesus alertou os discípulos, se acautelem, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, com essas doutrinas erradas, com esses ensinamentos errados. Hoje, mais do que nunca, se faz necessário isso, né? Bom, feita essa introdução, vamos continuar a sequência do Sermão do Monte. Vamos lá, Mateus 5, versículo 33. Isso aí foi apenas uma introdução. Agora Jesus diz assim: também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, essa parte do Sermão do Monte aqui é muito, muito importante para todos nós nos dias de hoje, porque, irmãos, olha, nós estamos vivendo uma época que se caracteriza pela total ausência de credibilidade. Olha, hoje a coisa mais difícil é você encontrar pessoas que tenham credibilidade. Hoje a palavra de todo mundo é colocada em dúvida, ninguém confia mais na palavra de ninguém. Por quê? Porque a maioria do que as pessoas falam é mentira, a maioria do que as pessoas dizem não é na realidade o que elas gostariam de dizer, e aí, credibilidade passou a ser um artigo de luxo, a começar pelos políticos, né? Pela classe política, né? Ninguém tem credibilidade nenhuma, ninguém pode confiar em nenhum deles. Olha, a coisa se tornou tão grave que o governo, ele teve que intervir, né, no ramo da propaganda, para exigir que quando alguém fizer um comercial, quando alguém fizer uma propaganda no rádio, na televisão, que aquela propaganda, ela expresse a máxima, ela seja a máxima expressão da verdade, e não uma propaganda enganosa. Por isso que há uma lei hoje que pune. Se fizer propaganda enganosa, disser uma coisa que na realidade não é, recebe uma severa punição. Você vê a que ponto chegou, hein? Porque o que as pessoas eram enganadas, né? Aquela propaganda dizia uma coisa, você ia lá, comprava, chegava em casa, não era aquilo que estava se dizendo, né? O cara falou aquilo só para atrair o cliente, só para vender o produto. Bom, então voltando aqui ao caso do não jurar falso, né? Nós vamos ver que essa prática do juramento, olha, tem raízes muito profundas lá no Velho Testamento. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 24, Gênesis 24, versículo 2 a 4, diz assim: disse Abraão
ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então Abraão chamou o servo mais antigo, o que ele mais confiava, e disse: eu quero que você faça um juramento diante de Deus aqui, que você não vai pegar para a esposa do meu filho Isaque nenhuma das filhas dos cananeus. Nós habitamos aqui no meio deles. Eu não quero que o meu filho se case com a cananeia. Eu não quero que ele se case com uma mulher incrédula. Eu não quero que ele se case com a ímpia. Eu não quero que ele se case com a filha do diabo. Mas eu quero que você vá e escolha uma mulher dentre as da minha parentela. Mas eu quero que você jure. Ele fez o juramento. Então, jurar pelo Senhor era empenhar a própria palavra a Deus. Era você invocar Deus como testemunha daquele juramento que você estava fazendo naquele momento ali. Então, nessa época, quando começou a lei de Moisés, a lei começou a permitir que os homens fizessem juramentos, porque os homens haviam se tornado naquele tempo tão trapaceiros, tão mentirosos. A palavra das pessoas naquela época, na época da lei, já não era mais tida como uma palavra confiável. Todo mundo mentia, sabe? Todo mundo era considerado mentiroso. Então, começou a se exigir que as pessoas fizessem juramento. Quando uma pessoa fazia um juramento, o sentido do juramento era o seguinte: se eu fizer um juramento, eu estou impondo a mim mesmo uma maldição qualquer que Deus deseja, se o meu juramento não for cumprido. Se a minha palavra não for a verdade, então eu estou consciente que alguma maldição vai recair sobre mim. Então, chamava a pessoa: você jura diante de Deus. Se jurar, e estiver mentindo, alguma maldição vai vir sobre a tua vida. Então a pessoa sabia que ela estava invocando uma maldição qualquer sobre a vida dela, né? Por isso que foi imposto o juramento. Agora, o que os fariseus fizeram? Para fugir disso, eles disseram: olha aí, a coisa fica feia. Jurar diante de Deus, meu irmão, e mentir. Olha, Deus vem de lá com a maldição violenta, Deus vem de lá com a sua ira, e olha, a coisa fica preta para o nosso lado. Então o que eles fizeram? Eles começaram a jurar pelo céu, pela terra, pelo templo, pelo ouro do altar. Não, eu juro pela igreja, eu juro pelos céus, eu juro pela terra. E essa ideia de fazer juramento usando alguma coisa, algum objeto, a ideia que eles tinham era o seguinte: se eu fizer um juramento por qualquer coisa, por qualquer objeto, eu estou dizendo para a pessoa a quem eu estou jurando, que se a minha palavra não for verdadeira, se o meu juramento não for cumprido, ela pode se apossar do objeto pelo qual eu faço o juramento. Como é que a pessoa ia se apossar do céu? Como é que ia se apossar da igreja, se a igreja não é dela? Percebeu a malandragem deles? Como é que eles faziam as coisas para burlar as exigências de Deus? Aí Jesus vem e proíbe terminantemente essa prática. Volte lá em Mateus. Vamos voltar. Mateus capítulo 5, versículo 34. Até pouco tempo atrás era muito comum as pessoas fazerem isso também, né? Eu juro pelos meus filhos, né? Só que ela nem sabia o que estava dizendo. Porque jurar pelos filhos era dizer: se não for verdade o que eu estou dizendo, se eu não cumprir, você pode fazer com o meu filho o que você quiser. Então, o cara empenhar a palavra jurando pelo filho, não ia brincar, né? Aí o outro ia lá e fazia o que quisesse. Bom, veja aqui. Mateus capítulo 5, versículo 34 em diante. Jesus começa a proibir isso. Ele disse: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Você vê que
Em nenhum lugar do Velho Testamento, irmãos, você vai encontrar esse tipo de ensinamento aqui. Você não encontra isso no Velho Testamento em lugar nenhum. Isso foi coisa que os fariseus criaram. O que se encontra aqui no Velho Testamento é o que eu vou mostrar para você agora. Abra em Gênesis, capítulo 14. Esses fariseus e saduceus, meu irmão, são mole não, viu? Gênesis 14, versículo 21. Quando Abraão teve um encontro com Melquisedeque, então ele disse assim: então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que não tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Então, nesses casos assim, a pessoa estava empenhando a sua palavra a Deus, e se ela estivesse mentindo, ela estaria mentindo para Deus, e as consequências de mentir para Deus seriam graves. Nesse caso aqui. Não, eu estou empenhando a minha palavra a Deus. Se eu estiver mentindo, eu estou mentindo para Deus. E aí eu vou sofrer as consequências da parte de Deus. Aí a coisa não era brincadeira, né? Vamos ver qual é o ensinamento que a gente encontra no Novo Testamento. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. É Paulo falando. Agora Paulo diz assim: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Então Paulo jurou pelo Senhor, tomou Deus como testemunha, e digo: olha, eu tomo Deus como testemunha, que eu ainda não tornei para Corinto, para poupar vocês. Por isso que eu não vim ainda, estou falando a verdade. Eu tomo Deus como testemunha. Eu juro por Deus que esse foi o motivo que eu ainda não tornei a Corinto. Está aqui. Interessante é que Jesus também foi posto por juramento quando ele foi interrogado por Caifás. Nós vamos ver em Mateus capítulo 26, versículo 62 em diante. Então diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 62, tá? E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Você vê que é interessante observar, né? No princípio, Jesus guardou silêncio, né? Escuta, você não diz nada. Uma porção de gente aí testemunhando contra você, depondo contra você, e você fica calado, você não fala nada. Ficou em silêncio. Aí o sumo sacerdote disse: eu te conjuro, ou seja, tomando Deus como testemunha, me diga a verdade. Diante de Deus, tu és o Filho de Deus? Você é o Cristo que havia de vir? Mas Jesus disse: tu disseste. Ou seja, é verdade. Eu confesso que eu sou o Cristo. Eu sou o Filho de Deus. Diante do juramento interposto por Caifás, Jesus confirmou. Quando Jesus foi posto sob o juramento, ele jurou. Não fugiu disso. Irmãos, o que Jesus estava proibindo aqui era aquele tipo de juramento feito pelos escribas e fariseus. É isso que Jesus estava condenando. Volte lá no capítulo 5. Versículo 37. Capítulo 5, versículo 37. Agora ele diz assim: seja, porém,
a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Agora qual é o ensinamento aqui? Olha, Jesus está mostrando aqui que o Filho de Deus, você lembra que esse sermão estava sendo direcionado aos discípulos. Isso aqui não é um sermão para as pessoas que estão lá fora no mundo. Ele não estava falando para pessoas incrédulas. Eu chamei a atenção domingo, mais uma vez, sobre isso. O sermão do monte foi feito para os discípulos, para mostrar aos discípulos, olha, os fariseus ensinam isso, mas a verdade é esta aqui. Eles discernem a palavra distorcida. Eu vou discernir para vocês a verdade da palavra. Então, ele está mostrando aqui que o discípulo, o filho de Deus, o eleito de Deus, ele tem que ter um caráter, sabe, irretocável. Ele tem que ter uma vida ilibada. A pessoa que é de Deus tem que ter uma honestidade a toda prova, sabe? Se ela tiver um caráter ilibado, se ela tiver, né, uma vida santa, se ela for uma pessoa honesta, mas honesta até debaixo d'água, ninguém vai colocar em dúvida a palavra dela. Se você convive com uma pessoa que você vê que tem o caráter de Deus, você convive com a pessoa, você vê que ela é uma pessoa de reputação, é uma pessoa que não mente, é uma pessoa que não tem duas palavras, não é uma pessoa que diz uma coisa aqui, daqui a meia hora diz outra. Você vê que a pessoa sempre pedra 90, como se diz. Na hora que ela empenhar a palavra a você, você vai duvidar da palavra dela? Claro, é evidente que não. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, ó. A vida de vocês tem que ser de tal forma que ninguém venha duvidar da palavra de vocês. Que ninguém venha exigir que vocês jurem por qualquer coisa nesta terra. A vossa palavra será suficiente. Sim, sim. Se é sim, é sim. Se é não, e ponto final na vida. Amém? Olha, por isso que eu sou chato com essa coisa de palavra, sabia? Se a pessoa marca comigo uma coisa e não cumpre, meu irmão, olha, eu já fico os 2 pés atrás. Eu sou chato, sabe? Marca um compromisso, né? Pastor, amanhã o senhor pode me atender? Posso. Então venho aqui amanhã às 5 horas da tarde, o senhor me atende? Atendo. Aí eu fico esperando, a pessoa não vem. Eu digo, ih, meu irmão, marcou comigo, hora, tudo certinho, não apareceu, não deu satisfação, sabe? Cadê a palavra? Por isso tem que ter cuidado com essa coisa de palavra, sabe? Tem que, olha, falou, cumpra, assuma, mesmo que te traga consequências. Eu já falei aqui uma certa ocasião, eu queria vender um carro meu, um automóvel, e tinha um homem fazendo um serviço de gesso na minha casa, e aí ele ouviu eu comentando que ia vender o carro, né? Aí ele falou, pastor, o senhor vai vender esse carro? Eu digo, vou. Quanto o senhor quer no carro? Que eu quero comprar o carro. Aí eu parei para pensar assim, eu digo, 11 mil, naquela época, né? Só que eu não procurei saber se era esse o valor mesmo. Eu imaginei que fosse 11 mil. Ele disse, então o carro é meu. Eu só quero que o senhor me dê 2 dias para eu vender o meu e pagar o seu. O senhor me dá? Eu digo, dou. Está fechado? Está fechado. Posso vender? Pode. Aí ele foi embora. Nessa época, meu irmão, que mora no Rio, tinha agência de automóvel, vendia automóvel, né? Aí calha que meu irmão liga para mim. Aí eu disse assim, Flavinho, olha, estou vendendo meu carro. Ele disse, quanto é que está vendendo? Quando eu falei, ele está ficando doido. Eu digo, por quê? Porque o valor do teu carro é 17 mil. Eu dei o preço de 11. 6 mil a menos. Eu digo, é mesmo? Ele disse, claro que é, rapaz. Por que você não olhou no jornal? Por que você não comprou uma revista de automóvel e viu lá a tabela de preço? Eu digo, puxa vida, depois eu achei que eram uns 11, já dei o preço, já fechei o negócio. Ele disse, não, mas você não vai fazer isso, né? Liga para o cara, diz que se enganou, diz que não vai mais vender. Eu digo, não. Palavra é palavra, meu irmão. O cara já saiu daqui para vender o carro dele. Entendeu? Não volto atrás, nem por... Mas você vai perder esse dinheiro? Vou. E não voltei mesmo não, meu irmão.
E olha como Deus honra, viu? Você acredita? O cara passou, não 2 dias apenas, a semana inteira e não conseguiu vender o carro dele. Aí veio e disse, pastor, está liberado. Se tiver outro comprador, pode vender, porque eu não consegui vender o meu. Ele tinha um daqueles carros russos, né? Lada. Ninguém queria mais comprar aquilo, né? Aí, coitado, ele não conseguiu, sabe? Mas se ele tivesse vendido e vindo, teria entregue. Não queria nem saber do prejuízo. Palavra é palavra, irmãos. Tem que se honrar a palavra. Amém? Bom, mas aqui na sequência do Sermão do Monte, Jesus também aborda uma outra questão, que era muito distorcida naquela época pelos fariseus. No versículo 38, ele diz, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Como é que é isso aqui, pastor? Que história é essa de olho por olho, dente por dente? Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ver onde isso foi dito lá no Velho Testamento, né? Por exemplo, em Êxodo, capítulo 21, Êxodo 21, versículo 24, diz assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Bom, tem outras passagens bíblicas, né? Mas para a gente não prolongar muito tempo, eu vou ficar só nessa. A segunda coisa que nós precisamos entender é, por qual motivo esse preceito aqui foi outorgado naquela época ao povo hebreu? Por que foi colocado esse preceito para os hebreus? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, golpe por golpe. Olha, o principal motivo foi o de controlar os excessos, controlar a ira, a violência, controlar a vingança desenfreada. Por quê? O que acontecia naquele tempo, irmão, é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Você sabe que as pessoas, o ser humano de uma maneira geral, ele tem como instinto natural revidar a qualquer ataque que alguém lhe faça. O ser humano tem por instinto natural reagir a qualquer ofensa, a qualquer dano que alguém lhe causa. Mas o problema aqui não era apenas porque o ser humano tem como instinto natural, né, revidar as coisas. Não. O problema maior é que as pessoas tendiam a revidar de uma forma exagerada. Elas iam além daquilo que era justo. Então a coisa estava virando uma bagunça desenfreada. Então teve que se impor essa lei aqui, né? Faziam isso naquela época, continuam fazendo hoje. Você vê que às vezes baixa uma pequena ofensa, um pequeno dano, e a pessoa que foi ofendida, olha, já parte para se vingar, olha, já perde as estribeiras. Às vezes uma pequena ofensa de palavra, o outro já quer sair no tapa, já quer quebrar o outro de pancada, já quer dar uma facada, já quer dar um tiro. Não é assim que acontece ou não é? É ou não é, irmão da Costa? Acontecia isso naquela época, continua acontecendo hoje. Nós tivemos um exemplo aqui em Fortaleza, não faz muito tempo, foi manchete nos jornais, saiu em todos os noticiários de TV, em todo noticiário de rádio. Houve um entreveiro no trânsito, né? Um taxista e um advogado, o carro arranhou um pouquinho no outro, aí desceram, foram ver os danos e discutiram. E o taxista, não sei por que motivo, deve ter ofendido o advogado com palavra. Não sei se o advogado tentou se impor, sou advogado, não sei o quê, alguma coisa, né? E o taxista deve ter dito aquelas coisas que se diz, né? O que é que o advogado fez? Foi no carro, pegou uma chave de fenda, veio e deu um golpe na cabeça do taxista e ele morreu. Vocês lembram disso? Todo mundo lembra disso, não lembra? Então, irmãos, o objetivo aqui era evitar a vingança, evitar os excessos,
era estabelecer o princípio da justiça. Outra coisa importante, nenhum homem como cidadão podia aplicar essas penalidades aqui. Só quem podia aplicar essas penalidades eram os juízes, porque eles, tanto naquela época como hoje, é que são os responsáveis por manterem a ordem e a moral entre os homens. Só o juiz podia aplicar, não era coisa individual de cada um poder aplicar, não. Por exemplo, se por um motivo qualquer, um homem chegasse a cegar o outro, ele não deveria ser morto porque cegou o outro. Não poderia ser morto, não ia pagar com a vida. Antes seria o quê? Olho por olho. Olho por olho. Outra coisa, isso aqui não era para que houvesse uma retaliação física. Olha, você me cegou, e a lei está dizendo, os fariseus diziam isso. Não, é olho por olho, meu irmão. Então vem cá, pega o cara lá, segura, dá uma faca aí, se eu cegar o teu olho também. Não, não era para haver retaliação física. Isso aqui é uma metáfora. Isso aqui é uma metáfora. Ou seja, Deus aqui estava dizendo que a todo dano causado deveria ser imposto uma penalidade, uma indenização à altura daquele dano que você causou. Como existem hoje as leis. Você fere uma pessoa, mas não tirou a vida, né? Aí, se você for a um julgamento, você vai ser condenado. O juiz vai dizer, ó, pelo que você fez, ou ele impõe uma multa, né, financeira, para você pagar, ou ele diz que você vai ficar preso 1 ano. A penalidade é de acordo com o dano causado. Não pode interpretar isso aqui como retaliação física. Porque imagine, né? Se alguém desse uma pedrada na cabeça do outro, como é que ia dar a mesma pedrada igual? Com a mesma força, com a mesma... Entendeu? Não tinha como, podia até devolver a pedrada e matar o outro. Então não pode interpretar isso aqui literalmente, que era impossível. Então, na verdade, esta lei aqui, ela foi imposta para resguardar os direitos da pessoa ofendida, porque aquela pessoa que ofendeu, o ofensor, ele não tinha direito nenhum. O único direito que ele tinha era cumprir os direitos do que foi agredido. Por isso dizia, olho por olho, dente por dente, mão por mão. De acordo com o dano, vai ter a penalidade. O juiz vai decretar qual é a pena que você vai pagar. Qual o preço que você tem que indenizar aquela pessoa pelo dano que você causou. Amém? Bom, agora então, entra o ensinamento de Jesus aos seus discípulos. Volte lá, Mateus capítulo 5, versículo 39. Agora ele começa a dar o ensinamento dele, né? E ele diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Bom, olha, esse ensinamento aqui, ele não foi destinado às nações da terra. Esse ensinamento de Jesus não foi destinado a todos os seres humanos de uma maneira geral, não. Esse ensinamento que Jesus está proferindo aqui, ele se destina única e exclusivamente àquelas pessoas que já nasceram de novo, aquelas pessoas que ele disse no início do Sermão do Monte, são mansas, são humildes de espírito, são pacificadoras, se destina única e exclusivamente aos discípulos. Porque, irmãos, só pessoas nascidas de novo, só pessoas que têm o Espírito de Deus, só pessoas que são novas criaturas, serão capazes de executar essas determinações de Deus aqui. Agora, aquele outro preceito aqui, de olho por olho, dente por dente, continua a ser aplicado aí. A todas as nações da terra, a todas as pessoas, a todos os incrédulos. Tudo que ocorre nesse mundo tem que ser conforme está escrito.
olho por olho, dente por dente. Tem que ter uma penalidade, sabe? Tem que pagar de acordo com o dano causado. Continua valendo. Agora, quando ele disse aqui no versículo 39, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Não resistir ao perverso é você não retaliar, é a pessoa se desarmar totalmente, sabe, daquele espírito que as pessoas andam armadas, de rebater na hora qualquer ofensa, qualquer coisinha, a pessoa já quer dar o troco, já está com 10 pedras na mão. Ele disse, não. Se você é nascido de novo, se você tem o meu espírito, não resista ao perverso, não retalie, não devolva ofensa com ofensa. Ao que te bater numa face, dá também a outra. Isso aqui não é a face física. Não é face física. Isso aqui é a face psicológica. Porque se alguém vier de lado, der uma paulada no teu lado direito, tu der o esquerdo, o cara te mata. Vai te matar, rapaz. Não é isso que o Senhor está falando aqui, não. Então, dar a outra face, por exemplo, é você não se sentir agredido pelas agressões que as pessoas te fazem. Coisa difícil hoje, hein? Aqui, ó. É você procurar compreender qual é a razão daquela agressão. Por que fulano está me agredindo tanto com palavra? Por que fulano está tentando me prejudicar? Puxa vida, olha, ou é porque não nasceu de novo, é uma pessoa incrédula, é uma pessoa que não tem Deus, é uma pessoa que não tem o Espírito Santo na vida dela, mas está dentro da igreja. Sim, mas não nasceu de novo, não é convertido, por isso está agindo desta forma. Então, você nem se sente agredido. Você tem até pena da atitude daquela pessoa. Você tem até compaixão da maneira errada que ela está procedendo. Isso é dar a outra face. Ah, pastor, mas aí, pastor, é preciso ter sangue de barata para receber uma agressão, receber uma ofensa e não revidar na mesma hora. Eu digo para você que não é questão de ter sangue de barata não, meu irmão. É questão de ter nascido de novo. Porque Jesus, ele tinha esse tipo de comportamento e ele não tinha sangue de barata não. Viu? Isso aí é desculpa de quem não é convertido. Ah, mas eu não tenho sangue de barata não. Ah, comigo, se der uma, leva duas. Ah, comigo é na hora. Ah, é? Comigo é na hora. Então vá se converter. Porque você não está convertido. E eu não estou brincando, estou falando sério. Isso é coisa séria para a igreja. Seríssima para a igreja. Por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Olha o que diz aqui. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Que coisa, hein? Isso é da outra face. Quando ultrajado, não ultrajava. Quando maltratado, não fazia ameaça. Ele não dizia, cuidado que você não sabe quem eu sou. Cuidado que eu oro a meu pai e ele te ferra. Jesus não fazia. Porque você não vê hoje isso entre os crentes? Quando um se desentende com o outro nas igrejas da lei, isso é toda hora. Há um desentendimento dos irmãos, aí um começa a dizer, deixa comigo, essa noite eu vou orar. Você não sabe o que acontece quando eu dobro o joelho. Deus vai pesar a mão sobre você. Aí começa a ameaça de que, ameaça... Parece macumba, né? Porque na macumba é que é assim, eu vou fazer um trabalho, o outro eu vou fazer 2. Aí o outro eu faço 3, eu faço 4. Você vê isso na igreja evangélica, né? Olha que diferença. Romanos, capítulo 12, por isso que esse sermão do monte é muito forte, viu? Porque esse sermão do monte deixa as pessoas de cabelo em pé. Tem gente que diz, Deus do céu, eu não estou convertido não.
Eu preciso me converter, porque eu estou totalmente fora do padrão de Deus. Né? Vamos lá? Romanos 12, versículo 14. Paulo diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai o que vos perseguem. Abençoai, ele diz, não é para amaldiçoar não. Abençoa ele. Ora por ele. Viu? Não desejo o mal a ele, não desejo o bem para ele. Mas está me perseguindo. Mas é para abençoar, não é para amaldiçoar. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, né? Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Nada quebranta mais uma pessoa agressiva do que você ser amorosa com ela. Você sabia disso? Você desmonta a pessoa. Olha, você domina a pessoa por inteiro. A pessoa vem de lá com 1000 pedras na mão, com desaforo, com palavrão. Aí você, calma, meu irmão. Ô, amado, não, você está com a razão. Calma, vamos conversar. Não quer. Não. O cara espera que você reaja à altura. Ele espera que você seja mais violento do que ele. Aí, de repente, você é complacente com ele. Você é manso. Aí você desmonta completamente. Sabe? Então, isso aqui é tremendo, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Só pode praticar isso aqui uma pessoa que chegou naquele nível espiritual de ficar completamente indiferente ao seu próprio eu, ao seu orgulho pessoal. Porque o que leva as pessoas a serem agressivas com as outras? O que leva as pessoas a se sentirem tão ofendidas? Porque elas se sentem atingidas no seu eu. Né? Paulo deu um exemplo disso. Deixa eu mostrar. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Olha que coisa tremenda isso aqui. Ele diz: todavia, a mim muito pouco se dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Deixa eu explicar porque Paulo falou isso aqui. Paulo foi o fundador desta igreja aqui dos Coríntios. Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele foi o homem que Deus havia escolhido para revelar o evangelho da graça para a igreja. Mas mesmo assim, acabaram se formando grupos rivais dentro dessa igreja aqui. Uns diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Pedro. Alguns irmãos aqui dessa igreja começaram a fazer críticas violentas a Paulo. Alguns insultaram Paulo. E outros chegaram ao ponto de dizer: não reconhecemos Paulo como apóstolo. Ele não é apóstolo de nada. Não reconhecemos o seu apostolado. Paulo tranquilão lá. Quando ele proferiu essas palavras aqui, ele estava dizendo: olha, não tem problema. Eu já aprendi a ficar indiferente a essas críticas. Eu já aprendi, sabe, a não me incomodar mais com esses abusos, com essas ofensas, com esses insultos, ou qualquer outra coisa que eles venham fazer contra mim. Isso não tira mais o meu sono, isso não me deixa nervoso, isso não me deixa com a cara desse tamanho amarrado, sabe? Isso não tira mais a minha tranquilidade. Ele disse: eu já alcancei um nível tal de maturidade espiritual que nada disso me ofende. Mas pelo contrário, eu olho para essa gente e tenho pena como eles estão mal espiritualmente. Ah, Senhor, tem misericórdia dessa gente.
como eles estão distantes, sabe, do padrão de Deus. É isso aqui, ó. Mateus capítulo 5, rapidamente para a gente terminar. Versículo 40. O Senhor diz: e ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Ele estava dizendo: olha, se você for obrigado, por um motivo qualquer, um motivo justo, a indenizar alguém, por algum mal que você cometeu, alguma coisa que você teve culpa, né? Então, dê àquela pessoa além do que ela tem direito. Olha como é que o cristão faz, hein? Vamos imaginar, né? Um exemplo. Eu pego o meu carro, vou dar ré ali, aí tem um carro do irmão, eu bati no carro. E puxa vida, rapaz. A culpa foi minha, ele está certo lá, eu que não tive cuidado. Irmão da Costa, fica tranquilo, a culpa é minha, viu? Vou providenciar uma oficina, vamos levar o carro. Aí chego lá na oficina, meu irmão, olha aqui, ó. Faz o orçamento aqui, esse paralama que eu amassei dele, quanto é que custa para consertar? Aí eu olho, tem aqui na porta também está amassado, não fui eu, mas já estava. Aproveita e conserta também isso aqui. Não, pastor, mas eu só amassou ali. Não, mas eu quero consertar também isso aí, qual é o problema? Deus, faça além do que você deveria fazer. Normalmente não é assim que as pessoas fazem. É culpado, tem que fazer, ainda fica com raiva. Eu vou fazer, ó, mas eu vou dar só o que é justo. Eu vou fazer só o que eu causei. E olhe lá, porque se ficar me cobrando muito, nem isso eu faço. Não é assim que normalmente as pessoas fazem? Você vê como tem muita gente fora do padrão de Deus? Aí, versículo 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Deixa eu explicar isso aqui. Naquela época, Roma dominava sobre Israel, né? O poder era de Roma. Então a lei romana dizia o seguinte: que um cidadão romano, um soldado romano, por exemplo, se ele chegasse numa estação rodoviária dessa aí, com uma mala bem pesada, ele podia requisitar qualquer cidadão judeu e dizer: vem cá, leva essa mala para mim. Mas ele só podia levar até 1 milha. 1 milha era obrigado a fazer, a levar. Completou 1 milha, ele arranjava: agora você, leva o resto. Aí Jesus disse: olha, se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, Jesus está dizendo: se você é de Deus, você tem que fazer além daquilo que te foi ordenado por qualquer autoridade superior a você. Faça além do que te foi ordenado. Por exemplo, vamos supor, eu sou pastor da igreja, sou o líder da igreja, sou a autoridade da igreja. Eu digo: eu vou escalar aqui uns ministros, uns diáconos, sábado vamos fazer a lavagem da igreja. Vamos supor que eu escalasse, que eu determinasse. Não é feito assim aqui na igreja, né? A gente pede que as pessoas façam voluntariamente. Vamos supor que eu determinasse. Aí dissesse: vai vir a irmã Luzanira, viu, irmã Luzanira? Sábado vamos lavar a irmã Ana, não sei quem, fulano, Beltrano. Aí eles vêm, né? O pastor mandou, vou lá lavar a igreja, vou ajudar. Aí tivesse aqui no sábado, aí alguém dissesse assim: ó, vamos aproveitar, vamos lavar o apartamento. Vamos dar uma lavada lá, o pastor fica aí sozinho, né? Homem não tem jeito para essas coisas. Aí a pessoa dissesse: o quê? Lavar apartamento? Eu vou lavar a igreja, ele mandou lavar a igreja, não faço nenhuma vírgula além disso. Jesus disse: não. Quando uma autoridade te ordenar qualquer coisa, faça além do que ele te ordenou fazer. Eu acho interessante isso aqui. Antes de eu me converter, eu já praticava isso, sabia? Sem saber que estava na Bíblia. Quando eu trabalhava nas indústrias, o meu chefe determinava uma coisa, eu sempre fazia além do que ele mandou.
E como eu fui abençoado por isso. Como eu crescia no conceito, sabe? Eu trabalhava numa indústria, o expediente terminava 5:30 da tarde. Quando dava 5 horas, todo mundo já parava. Os meus colegas já tinham gente no banheiro, jogando água, desodorante, se penteando. Peraí, é 5:30, não é 5. Eu ficava lá, ó. E às vezes se eu estivesse fazendo uma coisa importante, que era muito importante no outro dia estar pronto, ia todo mundo embora e eu ficava. Aí ele dizia assim, tu vai ficar além da hora? Eu digo, vou, qual é o problema? Mas não fico mesmo. Eu não fico nem 1 minuto. Eu digo, pois eu fico e não cobro hora extra não. Eu fico além da hora. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Para a gente terminar. Versículo 42. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Olha, aqui Jesus está censurando aquele espírito egoísta, né, que os fariseus tinham, que faz a pessoa ficar se preocupando só com ela mesma. Então quando ele diz, dá a quem te pede, não é você dar a alcoólatras, sujeito que é beberrão sai pedindo ajuda, não é você dar a gente que é preguiçoso, que não quer trabalhar. A Bíblia diz, se não trabalha, não coma. Não é você dar a mendigos profissionais. Você sabe que tem gente que faz da mendicância uma profissão. Não quer trabalhar, não quer dar dura, é melhor ficar tentando ganhar dinheiro fácil. Não é isso não. Na verdade, ele está se referindo àquela pessoa que está passando por uma necessidade real, que está passando uma séria necessidade na vida. Esse dá a quem te pede. Empresta ao que está te pedindo emprestado. Está necessitado. Você está vendo, não vire as costas. Não negue de ajudar. Talvez até você tenha que repartir o teu prato de comida. Você vê uma pessoa passando necessidade, aí você tem só o teu prato de comida, não tem mais comida nenhuma. Puxa vida. Normalmente como é que as pessoas dizem? Olha, se eu pudesse eu te ajudava, mas você vê, ó, só tem a minha comida. Não tem mais nenhum grão na panela. Eu disse, não faça isso. Reparte a tua comida. Dá metade para ela, como a sua metade. Não seja egoísta, né? Às vezes você vê pessoas de fora fazer e pessoas dentro da igreja não fazerem. Uma vez meu carro quebrou aqui na frente e eu levei para a oficina e negócio de peça, né? Ficou uns 4 dias o carro na oficina, lembra, Márcio? Quando vazou o óleo todo aí na frente. Dona Líris ainda era viva. Aí o moço aí da frente da gráfica, seu Vicente, é incrédulo. Acho que é católico. Ele viu que o carro quebrou, ele presenciou do lá. Aí quando chegou de noite, ele viu que o carro não estava aqui. Ele viu que eu parei um táxi aí e eu entrei. Aí ele chamou a dona Alice, vem cá, carro do pastor. Ela disse, ficou na oficina, vai demorar uns 2, 3 dias. E ele não vai para a rádio, ele não faz uma coisa, não faz outra. Como é que ele vai fazer? Ela disse, eu não sei, ele vai dar um jeito aí, vou ver. Ele disse, não, diga para o pastor, eu já estava deitado. Ela foi lá em cima, pastor, Deus já abriu as portas, o senhor vai para... Como é que é, dona Líris? O seu Vicente veio oferecer o carro dele. Ele disse que enquanto o seu carro estiver na oficina, pode usar o carro dele. Aí dona Líris, mas seu Vicente, o pastor saiu daqui 7h30, o senhor só chega aqui 9. Ele disse, não, 7h30 eu vou estar aqui. Todo dia o homem chegava às 7h30 da manhã aí. A mulher dele com a cara desse tamanho, né? Que ela vinha junto, não estava gostando nada da ideia, né? Mas ele fez. Sabe? Então, às vezes, você não vê esse mesmo espírito por parte de pessoas que estão dentro da igreja. E às vezes uma pessoa de fora faz, né? Bom, então só para fechar, 1 de João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que coisa, hein? Quer dizer, se eu tiver de alguma forma como ajudar o meu irmão que está padecendo necessidade e eu não fizer,
Como pode permanecer nesse homem o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amar só de palavras, o Senhor não vale nada. O verdadeiro amor não é esse amor piegas que nós latinos estamos acostumados, né? Beijinho para cá, beijinho para lá, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não. Esse o verdadeiro amor é demonstrado com atitudes, não é com palavras. Entendeu? Filhinhos, não amemos de palavra apenas, nem de língua, mas de fato e de verdade. O irmão está passando necessidade, puxa vida, eu vou ajudar. Mas eu tenho pouco, divido o teu pouco. Mas você tem. Esse é que é o verdadeiro amor, né? Porque amor só da boca para fora, irmão, não adianta nada. É o amor fingido, é o amor hipócrita. E eu quero terminar dizendo para vocês que o propósito da morte de Jesus, irmãos, na cruz do Calvário, não foi apenas para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. O propósito da morte de Jesus na cruz não foi apenas para nos imputar a salvação, a vida eterna. Mas o propósito da morte de Jesus na cruz foi também para que cada um de nós tivéssemos condições de viver a nossa vida dessa maneira aqui, dentro desse padrão de Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, meu Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.